Nós estamos captando uma conversa aqui, vai ser uma entrevista diferente das normais, porque esses caras são diferentes, né? Mas eu sou o Luiz Gonzaga Lopes, editor de cultura do Correio do Povo, e nós estamos começando a falar sobre TOC, uma comédia obsessiva compulsiva, texto inédito do Arthur José Pinto e direção do Lute Pereira, que estreia nessa sexta, dia 15, no Renascença, 21 horas, pelo Porto Verão Alegre, 20ª edição do Porto Verão Alegre. E agora nós vamos começar a conversar, não vamos fazer pergunta, nós vamos começar a conversar primeiro. De onde é que surgiu essa coisa toda? Da minha ansiedade. Assim, ó, eu vinha pesquisando alguma coisa para fazer, eu queria fazer alguma coisa de teatro. No ano anterior eu ia fazer um solo, no final dele. Aí eu assisti um filme no Netflix, posso dar o nome, não tem problema nenhum. Assisti Toc Toc. Assisti uma vez, assisti outra. Eu digo, cara, isso aqui dá samba. Aí, quando eu assisti uma outra vez lá, não sei qual, me veio uma atriz na cabeça. Letícia Clima. Eu digo, cara, isso a Letícia faz. Aí comecei a pensar e falei com um, falei com o outro, falei com o Daniel, contava uma história de que eu quero fazer isso. Cara, vai dar certo. É isso. Mas aí, para eu fazer o que tinha, eu precisava de um autor, né? De um escritor, um cara que tivesse a carpintaria teatral, que pudesse fazer um roteiro bacana. E aí, numa ansiedade enlouquecedora, né? Madrugada, ligação de madrugada, né? Peguei ele eu te faço propaganda aqui, não tem problema. Peguei ele no café do Zafra. Arthur, vamos conversar. Nós estamos morando na Cidade de Baixo. Vamos no café. Aí chegamos no outro ali, estava fechado. Tudo fechado. Sei lá, que dia era aquilo da semana. Entramos no Zafra. Vamos tomar um café aqui no Zafra. A mulher fechando o bar. E eu comecei ansiosamente contando para ele o que eu queria. Isso, tem que ter isso. E ele ficou meio atônito. Então tá, eu vou ver. 3 dias depois eu me mando uma prova. Tá aqui. Aí eu é isso, mas não é bem isso. Aí voltou o texto para ele. Aí pode ser melhor. Falando já nisso, só para dar aquela introdução da conversa, esse texto, partindo do filme, né, aquela coisa de várias pessoas reunidas numa sala onde não se sabe se o terapeuta está ou não está no local, se veio ou não veio, né, e todos esperam acabar fazendo uma terapia de grupo. E aí, de onde partiu para poder conceber essa primeira prova, esse primeiro texto? Não, o Luiz me veio com essa ideia, eu assisti o filme também, só que nós combinamos o seguinte, nós não vamos fazer o filme. Isso. A gente não vai reproduzir o filme, porque o filme é muito bom. Tá lá, né? Tá lá, tu faz o seguinte, quer botar esse filme em cartaz, vai lá, compra os direitos e bota o cartaz. Agora, Marco de Leon, mas acontece o seguinte, que eu acho uma grande ideia, eu acho uma grande sacada. A gente vive numa sociedade cheia de transtornos emocionais, transtornos psicológicos, né? Todos temos, né? Todos temos, né? E isso aí é um assunto recorrente nos nossos grupos, né? E eu disse, era impertinente isso aí. Agora, o grande problema de todos não é o transtorno psicológico, não é o transtorno emocional, simplesmente. É a solidão. É a solidão que leva a esses transtornos. É a solidão que as pessoas endemicamente vivem na sociedade, agora reforçado um pouquinho mais pelo computador, pelo smartphone, tudo mais e tal. Então, então é o seguinte, ó, vamos fazer um pouquinho diferente. Em vez da gente fazer humor em cima só do transtorno obsessivo compulsivo, que é o mote do filme dele, vamos pegar outros problemas psicológicos e vamos criar, nessa mesma ideia, no mesmo ambiente, né, outras histórias. Uma outra história, mas levando tudo para a importância do encontro. Então, o filme, a peça tem esse objetivo de mostrar para as pessoas que a qualidade de vida das pessoas é muito melhor quando elas se encontram, quando elas interagem, quando elas têm confiança em alguém. Conseguem se abrir com o outro. Quando elas se sentem responsáveis por alguém. Isso aí melhora a vida de todo mundo, é uma grande terapia, né? Todo aquele tema, toda aquela engenharia do filme tem alguns componentes que estão ali porque é num consultório
psiquiátrico. A diferença é que ali já vai direto assim para uma sugestão de terapia em grupo e tal, né? Pessoas que não se conhecem, pessoas que têm as suas fobias, que têm as suas manias, que têm seu transtorno obsessivo compulsivo, cada um tem um componente que ressalta. E eles descobrem que, como no filme, que convivendo a coisa tem outra perspectiva. Isso me encantou fazer. Porque a gente não debocha da doença. Ao contrário. A gente não debocha, a gente respeita as pessoas, respeita o indivíduo que tem um transtorno e que pode ter... Nós dizemos para ele, olha, cara, tu pode ter uma qualidade de vida melhor do que tu tem. Eu fazia tempo, eu acho que alguns outros diretores já fizeram isso, mas fazia tempo que eu não vi um elenco tão diferente e ao mesmo tempo tão expectativa de vê-los atuando, assim, né? Porque são backgrounds diferentes, assim. Leon, eu te confesso, assim, que nossa, vai pegar o Leon agora pra fazer... E ele é divertido. A gente senta num bar com ele, eu rio o tempo inteiro. O Dani, 18 anos depois... O Dani, 18... O último trabalho do Dani como ator foi O Estranho Sr. Paulo, um grande sucesso do Camilo. O Dani estava simplesmente apavorado de fazer o negócio. Ele disse, não vou fazer, não vou conseguir, não vou decorar, não vai ter jeito, não vou conseguir. Vamos lá devagarzinho. Aí fui, pegando o Vinícius, a primeira pessoa que eu pensei para fazer a peça foi a Letícia Clima. Vi a Letícia num trabalho, gostei. Naquele Shakespeare ou anterior? Isso, Como Gostais. Interessante essa guria, cara. Ela é uma coisa assim, que não é isso, nem aquilo, não é... Fiquei com ela na cabeça. O segundo que eu pensei foi no Vinícius Petri, meu amigo de muitos anos. Tem um tempo de cena, tem um tempo de estar em cena. E aí fui juntando eles assim aos pouquinhos. A Juliana tem uma característica muito diferente de todos eles. Porque ela vem de uma escola assim, mais um teatrão, mais e tal. Então eu tive que segurar a onda dela, porque como eu costumo dizer para eles, é uma peça falada. É uma peça falada, não é uma peça interpretada, é uma peça falada. A graça está em ouvir o que o cara escreveu e ali, ou no absurdo, ou no contraponto do que o cara disse. A Juliana faz uma personagem que tem uma paranoia. Qual é o transtorno dela? Ela tem uma mania de perseguição, que estão chegando, eles estão vindo, vão me buscar, vão me levar, vão me isso, vão me aquilo. Teórica da conspiração. Ela é uma teórica, assim, tem que ser uma conspiração, uma coisa acontecendo. Não podemos chamar esse porque está infiltrado também. Essa é a história dela. E aí eu não vou contar o final, porque vai lá ver. Aí tem uma virada boa que... E outra coisa assim que eu conversei com o Arthur, que para mim era muito importante, era que dentro de toda essa história dos transtornos de cada um, das fobias e a mania de perseguição do outro e do toque do outro, que a gente fosse contemporâneo, que a gente falasse do que está acontecendo com o nosso país hoje. E nós falamos pra caramba do que está acontecendo com o país hoje. Vocês vão lá ver, mas é uma comédia divertida, mas tem coisas muito importantes sendo ditas e que a gente abre um espaço específico para aquilo ser dito. E aí então agora vocês vão ter que ir lá no teatro. Não sei tudo. Sexta, 15, 16, 17, 21 horas. Isso. Tem uma coisa, eu sempre quando falo com o pessoal do teatro, porque conheço, já fui casado com gente do teatro, equipe, eu gosto de falar das pessoas porque sempre me reclamavam no jornal, quando a gente dava o tijolino impresso ali, mas não botaram iluminador, não botaram cenógrafo, não botaram... Não tem espaço. Aí o diretor e o elenco ficam sempre aparecendo, então eu queria que vocês falassem da equipe. Eu falo com muito prazer. Inclusive eu tô com exclusivo. Colinha? Eu tenho um papelzinho aqui que tá num papel toalha. Olha, papel toalha. Porque isso aqui eu vou gravar hoje à noite, entendeu? Olha só. Ele é o produtor da peça. Eu sou produtor. Eu sou o produtor da peça. Eu tinha um excelente produtor, né? Sou o produtor da peça. Só que agora eu vou fazer um nheque aqui pro lado. Olha aí. Porque ele tá com o braço curto. Eu tenho um braço curtinho. Assim, ó, eu tenho... Assim, ó, de antemão, eu tenho muito prazer de estar com essas pessoas que estão ali comigo. Eu acho que a boa parte do sucesso de um trabalho, ele vem da equipe que tu consegue reunir na tua volta. E eu, modéstia à parte, nas minhas produções, assim, eu sempre consigo fazer um time bacana, pessoa coeso, que quer
fazer o negócio, entendeu? Então, isso é um autoelogio, tá? Eu consigo sempre formar umas equipes bem bacanas. Sim. Isso foi assim com a bonequinha de pano, que eu durante anos em cartaz. E agora com o Toque eu tenho uma turma ali, cara, de primeira. Então assim, ó, texto original, Arthur José Pinto. Direção minha, Lute Pereira. No elenco, 18 anos depois, tem Daniel Lyon, junto Juliana Barros, Letícia Kliman e Vinícius Petri. São muito bons eles. Nas suas, cada um com as suas características, são muito bons atores. A cenografia e o figurino é do Daniel Lyon. Um ano depois de ganhar algum prêmio. Ele sempre ganha. Não, 300 e poucos, 300 e poucos dias antes de ganhar um outro prêmio. Um outro Açorianos, né? O Daniel Lyon. Figurinos e cenários. A trilha sonora é do Vinícius Petri. A edição e a gravação é do Fábio Marrone. O iluminador é meu iluminador querido, assim, adoro. Temos muitos iluminadores na cidade e gente muito boa. Mas eu me identifico muito com o trabalho do Fernando Ochoa. Nós enxergamos a luz de uma maneira muito parecida, eu e o Ochoa. E o Ochoa, então, é o iluminador deste espetáculo também. A programação visual da peça é da Top, a agência de propaganda é uma agência da Juliana Barros. Uma equipe de primeira tem a Juliana lá. A assessoria de imprensa é a Bebê Baumgarten. A assessoria de mídias é o Pedro Santos. As fotos é do Pedro Mendes, um guri super jovem, mas tem um olhar impressionante. Guri muito bom. Eu achei bonitas, muito bonitas. Muito bom, o resultado dele é muito bacana, o Pedro. E essa é a equipe que eu consegui reunir para esse espetáculo. E um agradecimento especial para o Porto Verão Alegre, né, que acreditou que a gente pudesse estrear também dentro do festival, porque é uma incógnita, né? Pode dar galo, né? Não vai dar. E aí, então, o Beretta e o Zé, quando eu cheguei para eles, disse, olha, Zé, Beretta, eu tô com uma ideia aqui. Ele disse, tá, o que é a ideia? Aí contei a ideia, ansiosamente, como eu contei pro Arthur. Ele disse, não, se com todo esse entusiasmo tiver no espetáculo, vamos fazer. E eu acho que vai dar tudo certo, cara. Tô numa expectativa muito boa. Eu preciso antes, porque assim, ó, é a primeira entrevista em vídeo dessas que eu faço com vocês, a gente faz essas entrevistas há pouco mais de um ano, né? E eu preciso que vocês falem um pouco de vocês, para quem ainda não conhece, que é muito difícil, mas o Arthur, outros espetáculos, outros textos, até o teu background e o Lute, uma coisa rápida, mas para que as pessoas também conheçam um pouquinho mais de vocês. Eu sou Arthur José Pinto. Sou mais conhecido por escrito do que ao vivo. Mas muita porque TV. Também estou há bastante tempo fora do teatro, como ator, né? Louco para voltar. Mas eu tenho feito mais cinema e televisão, né? Como ator. E meus textos, né? Eu sou culpado pelos Homens de Perto, né? Pelas Inimigas Íntimas. Nossa, só sucesso. Sucesso! Dois espetáculos que repercutiram bastante aqui na Cena Gaúcha. Também sou responsável pelo sexteto do Néstor Monastério. Do Néstor, que está no Porto Verão, né? No barco. O texto teatral do Que Raio de Professora Sou Eu, que também estava no da Porto Elô, Verão. Palaoro. Da Elô. Palco Babilônia. Palco Babilônia, que está também no Porto Verão. Né? 10%. Nossa, ele está com 10% dos textos. 10% dos textos do Porto Não vai pegar um cachezinho extra do Porto Verão por causa disso? Não, vou falar com o Zé lá. Pois é. Mas e agora com a estreia, o Toque, né? São as últimas, vamos dizer assim, algumas dos tantos textos que eu fiz, né? Tem alguma coisa de roteiro, de TV, alguma coisa de roteiro engatilhado para a série. Mas em teatro, né? E hoje vamos focar no teatro, é isso que eu tenho feito aqui em Porto Alegre. Lute Pereira, quem é Lute Pereira? Cara, eu nem sei direito quem eu sou, sabe? Eu não sei quem eu sou, mas é... Eu não estava fazendo terapia aqui agora. Não, tem que ter um objetivo. Não, na realidade eu faço teatro e produção teatral há muito tempo, eu sou um cara do século passado. Eu comecei em 87, fiz uma sucessão em 87, achei que fosse sempre sucesso. Fiz com Pluft e o Fantasminha. O Pluft, claro, meu Deus. Cara, fizemos muito sucesso com o Pluft em 87. E daí pra frente nunca mais parei de fazer teatro e produção de teatro. Porto Alegre em Cena tu também estiveste envolvido. Porto Alegre né? em Cena, durante muitos anos fiz a produção do Porto Alegre em Cena,
A única coisa que eu não fiz no Porto Alegre em Cena foi fazer aquela parte de captação de recursos. A captação, o resto tudo. O resto tudo eu fiz. Cenografia. Foi anjo também? Fiz tudo. Todas as etapas do Porto Alegre em Cena eu passei. Fizeste. Eu devo muito ao Luciano. Muitas coisas, das coisas de produção que eu aprendi na vida, eu aprendi com ela. O Luciano Aliás, vou fazer um parênteses só para dizer que sexta-feira farei sessão dupla, porque eu sei que ele espera vocês terminar para começar. Exato, então, além do Toque, uma comédia obsessiva compulsiva, 15, 16, 17, o Lilás do Luciano Alabar, depois de um hiato de 2 anos e pouco, Luciano volta com o Lilás e no Porão do Renascença. Então, quem quiser ir, se bem que tá meio esgotado lá, porque é pequenininho o porão, né? Exatamente. Eles vão tentar botar 24 nas cadeiras, mas vai ser... Então, essa coisa de produção eu aprendi muito com o Luciano, muito. E o meu diretor especial, assim, em Porto Alegre, que pra mim é um puta de um artista, é o Camilo. Camilo de Leves. Eu fiz alguns trabalhos com o Camilo e participei de outros que não como ator com ele. O Camilo é um artista muito culto, muito inteligente. Sempre um prazer trabalhar com o Camilo. Tu falaste uma coisa que eu vou confessar aqui. Meu primeiro curso de teatro, eu fui ator nos anos 80, final dos anos 80. E meu primeiro curso de teatro maior, assim, longo, de 1 ano, foi com o Camilo, lá na Unicinos, em São Leopoldo. Eu era de São Leopoldo, na época que ele fazia o Ferreiro, né? Então o Camilo me ensinou muito, assim, das coisas do teatro e das leituras posteriores. Não li Artaud até aquela época, eu tinha, 17, 18 anos, eu não li Artaud, comecei a ler Artaud depois de ter aula com o Camilo. O Camilo é uma cultura impressionante, assim, é impressionante, é maior que a cidade, ele é muito culto. E tá aí, é um artista que eu admiro e a minha vida teatral é essa, assim, é tudo que eu tenho, eu devo ao teatro. E o teatro, só para encerrar, o teatro para mim, em alguns momentos da minha vida, é o meu salvador, assim, é o que salva a minha vida em alguns momentos. Mais de uma vez na minha vida. Transtornos, dores. Mais de uma vez na vida o teatro, me lançou, me trouxe pra luz, entendeu? E esse momento do toque, essa ânsia toda, essa ansiedade toda de botar isso em cena e de fazer isso, vem de um momento ruim, assim, que o país passa, eu passei, enfim. Então o teatro vem para iluminar. Eu quero só fazer mais um servicinho, depois vem os GCzinhos lá, com certeza. Toque, uma comédia obsessiva compulsiva, texto inédito de Arthur José Pinto, direção de Lute Pereira. Arthur aqui, Lute aqui. Dia 15, estreia, sexta-feira, no Porto Verão Alegre, com os atores Letícia Kliman, o Daniel Lyon, a Juliana Barros e o Vinícius Petri. A equipe toda ele já falou. E eu vou fazer, inspirado no Lute, que eu não fiz em outras gravações, com técnica de Cássia Alves e Fernanda Pertilli. Eu me despeço de vocês. Confiram no Porto Verão Alegre, Toque, essa comédia que pra mim já é maravilhosa antes de assistir. A gente se vê lá. Até. Tchau.